egoístas do que eram antes. Se não está preparado para isso, se não tem valores para isso, se não está no momento de dar à luz, não dá à luz. Não está grávido, não dá à luz. O ser humano muda de dentro para fora. Ninguém pode obrigar o outro a mudar. Como a senhora avalia também esse crescimento nesse período e a importância das discussões filosóficas em um momento tão delicado, né, da humanidade? Né? O que eu procurei fazer na época, e que foi a tônica mais ou menos das nossas atividades, foi ir na contramão dos pensamentos coletivos que estavam se estabelecendo. Eu não vou ficar dentro de casa pensando só em mim, no prejuízo que eu estou tendo. Eu vou fazer alguma coisa de bom pelo outro, ainda que fosse uma coisa pequena, todos os dias. Ligar para aquele amigo que está sozinho em casa, ligar para aquele supermercado e pedir que mande uma cesta básica para tal comunidade, fazer alguma coisa que faça com que o meu dia beneficie o outro, que com certeza tinha muita gente sofrendo mais do que nós. Tinham pessoas que estavam trancadas dentro de casa sem ter comida, porque não tinham, foram demitidas no meio da crise, não tinham como sobreviver com os filhos isolados dentro de casa. Então, o que eu procurei foi fazer com que as pessoas pensassem de maneira menos egoísta, menos apenas sobre si próprias, menos vitimista e pensassem mais em fortalecer uns aos outros. E isso eu acho que foi algo que aliviou muito as tensões. Tá? Pense em alguém, não demita um funcionário nessa época, jamais. Procure perceber se aquela pessoa que trabalha para você está tendo comida dentro de casa, como ela está. Faça alguma atitude altruísta, coloque uma ideia positiva nas redes sociais que possa elevar a consciência de alguém que leia. Não coloque a cabeça no travesseiro sem beneficiar alguém. Para trazer malefícios já existe o vírus. Nós vamos lutar tentando trazer benefício a alguém no dia de hoje. E eu acho que essa mentalidade deu muito alívio àquela tensão, àquela obsessão das pessoas, aquela angústia para que o problema acabasse, aquele medo. Essa mentalidade de pensar mais no outro faz com que as nossas dores sejam minimizadas. E foi o foco do trabalho que fizemos na época. Nós mesmos trabalhamos com distribuição de cestas básicas em comunidades carentes e divulgamos muito essa possibilidade. Qualquer coisinha que você fizer pelo outro faz com que o seu tempo tenha sentido e faz com que você sinta menos a sua própria dor. Tem gente sofrendo mais do que você. Essa foi a tônica que colocamos. Eu acho que foi muito boa. Aliviou muito as pessoas. Pensaram um pouco menos em si próprias e, portanto, comprometeram-se mais com a dor do outro. E com isso a sua própria dor diminui. Se houvesse algo externo que fosse capaz de fazer toda a humanidade despertar, um terremoto, um grande cataclismo, alguma coisa, todos virariam sábios. O ser humano desperta de dentro para fora, não é o contrário. Não existe uma circunstância externa que obrigue alguém a se tornar virtuoso, bom, consciente, justo. Não existe. Isso nasce de dentro para fora. Quando o homem sintetiza isso como uma necessidade, quando agrega isso como um valor, quando se identifica com isso, é um elemento que nasce de dentro para fora. Não há circunstância que obrigue alguém a se tornar um ser humano melhor. Às vezes as pessoas dizem, mas aquelas que passaram por uma situação de quase morte se tornaram muito mais conscientes. Já vi muitas pessoas que passaram por situação de quase morte e ficaram mais egoístas do que eram antes. Se não está preparado para isso, se não tem valores para isso, se não está no momento de dar à luz, não dá à luz. Não está grávido, não dá à luz. O ser humano muda de dentro para fora. Ninguém pode obrigar o outro a mudar. Imagina dentro do contexto religioso, por exemplo, no cristão. Se consideram Jesus Cristo, se nós acreditamos e sabemos que esses grandes mestres todos pretendem o bem da humanidade. Se isso tivesse como ser forçado, eles já não teriam feito? Quando dava um grande cataclismo, virava todo mundo sábio. Porque não é assim. Não funciona assim. O ser humano evolui de dentro para fora. A partir do momento que ele venceu certas experiências, refletiu sobre elas, aparou arestas, superou, cresceu, viu novas coisas, novas possibilidades. É um caminho que é pautado passo a passo, uma vitória constante sobre si próprio. Não se muda de fora para dentro. Seria até conveniente, né? Mudar de patins, sendo arrastado, rebocado. Mas não acontece.
sinceramente, eu acho que esse modismo ainda se prolonga até os dias atuais. Eu acho ótimo, porque é uma boa referência. Só espero que não o distorçam para finalidades que não tem nada a ver com ele, né? O estoicismo é uma filosofia de um tempo de crise. O mundo grego estava em crise quando surge o estoicismo e passa para Roma. Ou seja, é uma época de recuperação moral da humanidade. Portanto, é uma escola que trabalha com uma moral rígida, um ensinamento através do exemplo, um alinhamento com as leis da natureza. É uma recuperação básica da moral humana. Para isso, ele é bem conveniente, porque nós vivemos numa época que uma recuperação moral seria de bom tamanho, né? Seria bem conveniente. Então, se você pega os 3 grandes estoicos romanos, que são os que deixaram obras, que são Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio, conhecer um pouco a obra de cada um deles, Epíteto, A Arte de Viver, Marco Aurélio, As Meditações, a grande obra de Sêneca, é de uma utilidade prática tremenda. Eles falam sobre o sentido da vida, sobre como envelhecer, como aceitar as perdas, como lidar com a dor. São muito práticos, tá? E nos ensinam a sair de todas as dificuldades sem perder a nossa condição humana. A moral para eles tem um valor extremo, tá? Eu acho que é um momento muito apropriado para uma escola moral como o estoicismo. Como ajudar as pessoas a que não entrem também nesse ciclo de eu leio Sêneca, então logo eu sou moralmente superior a todos? Na verdade, isso é uma comparação entre o intelectualismo e a sabedoria. Sabedoria é algo que você vê pelas ações do ser humano no mundo, para a vida dele e vê como ele se movimenta no dia a dia. Pelas vossas obras vos conhecerei, não pelos vossos títulos. Essa é uma outra tendência do nosso momento histórico. Os melhores são aqueles que detêm mais títulos. É pela vida da pessoa que você vê o que ela realmente é. Imagine que você já tenha lido todos os tratados que se escreveu sobre o medo. Surge um ratinho aqui, você entra em pânico. Por quê? Você domina realmente o medo? Ou você acumulou intelectualmente informações que na tua vida prática não geram fruto nenhum? Então existe uma diferença muito grande entre o mero intelectualismo e a verdadeira sabedoria. Uma pessoa que tem sabedoria, ela não precisa falar nada. Ela é um exemplo vivo daquilo que ela demonstra. Ela é um referencial. Ela não precisa fazer propagandas, fazer discursos. Ela é um referencial. Tá? Nós temos muito acúmulo intelectual de conhecimento. E o vaidoso é aquele que acumulou intelectualmente conhecimento. Mas não é aquele que os vive, que tem aquele conhecimento como tônica de vida. Que, evidentemente, se quem quer construir, quer ensinar como se constrói uma casa de alvenaria, não pode morar num barraco de madeira. Ou seja, a pessoa tem que ter uma experiência de vida, tem que ser aquilo que ela propõe. E não simplesmente aquele que fez um curso de alguma coisinha em alguns meses e pronto. Vou ensinar os demais a viver ou a reger uma empreitada, seja ela qual for. Tá? Então nós vivemos muito essa época de superficialidade, de oferta de conhecimento, na verdade não é tão conhecimento assim, né? São os pacotes prontos e atraentes que dizem aquilo que o outro quer ouvir, portanto é bem agradável. Tá? Claro que não vou generalizar, deve existir muitas coisas diferentes dentro desse universo que você está falando, mas existe também muito isso, de pessoas que oferecem coisas que elas mesmas não têm. Como o pessoal pode buscar algumas boas referências assim para não cair numa cilada? Como a senhora busca? É muito difícil, né? Eu não teria como cobrir todas as possibilidades que esse campo gera. No geral é que a pessoa tenha um certo discernimento, veja quais são os frutos que isso está gerando na sua vida. Eu aplico essas coisas, me torno mais altruísta, me torno mais humano, me torno uma pessoa mais equilibrada? Sim, bom, então deve ser uma coisa positiva. Eu aplico essas coisas, estou ficando mais egoísta, mais ansioso, pensando mais apenas em mim mesmo, pensando mais num êxito a qualquer preço, ver o resultado, ver os frutos que as coisas dão. Acho que até você pode ter admiração por alguém e ir lá de vez em quando assistir uma coisa ou outra, eu não vejo problema nisso. Mas você tem que saber que fruto essas coisas estão dando dentro da tua vida. Porque pelas vossas obras vos conhecerei, o provérbio é muito claro nesse sentido. O que está acontecendo na sua vida como consequência disso que você aprendeu? Que tipo de ser humano você está se tornando? Mais próximo do seu referencial de ser humano ou mais distante? Está te fazendo avançar ou retroceder?
Então tem que gerar frutos práticos e frutos que nos humanizem. Para mim é essa a dica fundamental. Mas o que tira a senhora do sério? Ainda tem coisas que tiram do sério? Não é possível que está sempre zen, numa paz e transmitindo. Tem alguma coisa que te tira? Com certeza não existe um domínio pleno de mim, senão seria uma sábia, não uma Heres buscadora da sabedoria. Né? Com o tempo a gente vai conseguindo controlar algumas zonas, ou seja, isso já não me rouba mais de mim mesmo, que antes roubava. Isso já não me tira do centro, que antes tirava. E esses pequenos avanços significam que a gente está se movimentando, está crescendo. E conseguiu impor o eu humano sobre o eu animal. Né? Mas é lógico que nenhum de nós está totalmente imune a sair do centro. Sempre tem aquela coisinha que ali você não suporta. Tem algo que você não gosta de ver muito assim? Você fala assim. Injustiça é uma coisa muito difícil da gente ver, né? Quando elas são muito gritantes, elas são difíceis, né? Injustiças muito grosseiras são muito difíceis de se ver. Uma ocasião eu fazia uma palestra de ética numa empresa que estava começando a implantar um processo de compliance. E fiz a minha palestra. No final houve como se fosse um pequeno coquetel, onde um funcionário chegou para mim e falou: professor, eu adorei a sua palestra, achei muito interessante. A senhora falou a respeito da ética como aperfeiçoamento do ser humano, mas a senhora pode me garantir que essas pessoas que estão aí, essa chefia dessa empresa, elas querem que eu seja ético para me beneficiar ou porque elas estão com medo da lei anticorrupção? E eu fiquei ali numa situação muito complexa, porque eu não podia garantir isso para ele. Se não há coerência, se as pessoas realmente não são elas éticas, não valorizam a ética em si, como um fim e não meramente como um meio, elas não são uma demonstração clara de que isso deve ser seguido. Elas não demonstram aquilo que elas querem transmitir. Elas não têm uma vivência que possa ser colocada como exemplar. E isso é percebido, nós somos muito mais intuitivos do que pensamos. Isso é percebido em todos os níveis, em todas as hierarquias, que a ética ali é simplesmente um jogo de aparências para fugir de sanções, para parecer bem para o público, ou a honestidade da parte de quem propõe a ética, e essa honestidade começa por aplicá-la fortemente em mim mesmo e ser exemplo disso, ou então um mero jogo de aparências que não vai resolver nada. Exato. Platão ele costumava dizer que quando as pessoas falam muito de comida é porque necessariamente estão com fome. Quando falam muito de leis é porque necessariamente estão bem carentes dela. Né? Quando você precisa explicitar tudo de uma maneira muito detalhada é porque as pessoas perderam um senso mais básico, um senso moral mais evidente, mais lógico que se poderia ter. Imagina o tempo todo colocar plaquinhas, proibido roubar isso aqui, proibido, que significa que essas pessoas têm que senso, que nível de consciência. Quando tudo tem que ser muito esquematizado explicitamente, é sinal de que o senso naquele ambiente é muito baixo. Sua própria consciência, né, que é o mais difícil de limpar. Complexo, recuperar a confiança em si próprio é a maior perda. Às vezes não conseguimos para o resto da vida. É curioso imaginar o ponto zero da civilização, se uma família não se junta para arrumar juntos a casa, de repente começa a arrumar a casa do vizinho porque não tem condições de fazer, como vai evitar o nascimento de um empreendimento? Não tem como. Isso é da natureza humana. Obviamente vai surgir em algum momento. Porque isso necessariamente teria que ser corrupto. Quem se corrompe é o ser humano, e quando se corrompe não é só aí, é em todos os fatores da sua vida, em todos os ambientes. É um pai de família corrupto, é um funcionário corrupto, é um político corrupto, se o for. Tá? Não é só nesse ambiente que ele é assim. Lúcia, para você, o que é o trabalho na sua vida? Para mim, trabalho é a construção de um ser, trazer à tona as possibilidades ocultas de um ser, latentes de um ser. Ou seja, o trabalho fundamental do universo humano é a construção de si mesmo. Trazer à tona as possibilidades ocultas humanas que existem dentro de mim. Ou seja, a partir disso eu posso construir qualquer coisa fora, se eu construo a mim mesmo. Um dos elementos que eu acho mais importantes é que a gente ache o que a natureza espera de nós. Ela não espera que a gente construa naves muito rápidas, para isso já existem aí os cometas viajando de um lado para o outro, ela já inventou isso. Ela espera que o homem invente a si próprio, porque isso ela não pode fazer sozinha, precisa de nós. Então, trabalho para mim é fundamentalmente trazer à tona as possibilidades latentes de algo, para que esse algo se torne mais completo.